Jó, capítulo 25. Então Bildade, da região de Suá, em resposta disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeitos. Quer dizer, então, do ser humano, esse inseto, que valor tem esse verme para Deus? Jó, capítulo 26. Então Jó, em resposta, disse: Bildade, eu estou fraco, sem força. Como você me ajuda e me consola? Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Os mortos tremem de medo das águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que acontece lá. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende as águas nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Com o seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com o seu sopro, Deus limpou o céu. E com sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Jó, capítulo 27. E Jó continuou em sua fala e disse: Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto Ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más, e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que esperança terão os ateus quando Deus lhe tirar a vida? Quando estiverem em dificuldade, Ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles. E Ele nunca fizeram orações ao Deus Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Vou dizer como o Deus Todo-Poderoso castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome, e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. E os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas, e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha, ou como uma cabana
de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza já se foi. O terror o arrastará como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia, e o apavora com o seu poder destruidor. Jó, capítulo 28. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo, e por debaixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safira, e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram nesse lugar. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joia de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que Ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Jó, capítulo 29. E Jó continuou sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem na vida e de amizade com Deus. Era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, e os meus filhos viviam ao meu redor.
e em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras, plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião no tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos, pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção, e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei, à frente do seu exército, e os consolava nas horas da aflição. Jó, capítulo 30. Mas agora, homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos meus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvore e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que os espantam aos gritos, como se fossem ladrões. Têm de morar em barracos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam, e chegam até a me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja. Procuram me destruir e ninguém os faz parar. Então, por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama
Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a sua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue, e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos, porque atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e veio a escuridão. O meu coração está agitado e não descansa. Só venho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos de avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Jó, capítulo 31. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se no meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime terrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Quando um empregado ou empregada reclama contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim quanto a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha do que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei.
nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalharam para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu carregarei no ombro e a porei na cabeça, como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim. Pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia. E jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Jó estava convencido da sua inocência, e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo das famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque ele dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então, Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escute o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano quem terá de dar a resposta a Jó. Ele nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, esses 3 estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar.
quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular e, se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó, capítulo 33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado. Estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com corrente e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outra vez, Deus castiga com doença e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: salva-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então, ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Jó, capítulo 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo de jeito que nos parece melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Nesse mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus
e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem fez o governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por Ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite, Ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus os castiga, como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e Ele os escutou. Mas, se Deus se calar, ninguém poderia condená-lo. Se Ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que cometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que quer? Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: já não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras, e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. Jó, capítulo 35. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem direito de dizer que para Deus você é inocente, e também não pode perguntar assim: ó Deus, será que sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também a seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem.
Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Você pensa que Deus não castiga, que Ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó, capítulo 36. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas, se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessando o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado! Não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações sejam destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que Ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos ele já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens e o barulho dos trovões do céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. E é assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo.
O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Jó, capítulo 37. A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra à outra. Então ouve-se o ruído da sua voz, o forte barulho do trovão. Durante todo o tempo, os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim, faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos, seguindo a ordem de Deus. As nuvens se espalham por todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda. Em toda parte, no mundo inteiro, Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando nas nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar a Deus estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó, capítulo 38. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda a pergunta que eu vou te fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui.
Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou os nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? Qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de luta e de guerra? Você já esteve no lugar onde nasce o sol? Ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto e em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto com uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu ou sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens. Quem deu sabedoria às aves, como o íbis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Quem faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos, quando estão escondidos nas suas covas ou fica de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Jó, capítulo 39. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a esse mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas.
Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ou ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo para você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz! Mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los, ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus, e não se importa com os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso, foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavoucam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham, tremendo de impaciência. Eles saem galopando e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens do comando. É você quem ensina o gavião a voar e a abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga um animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avisam de longe, onde há um animal morto. Aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Jó, capítulo 40. Então o Senhor Deus disse: Jó, você desafiou a mim, o Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valo nada que posso responder. Preciso ficar calado. Já falei mais do que devia, e agora não tenho nada para dizer. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças.
Olhe para o monstro Behemoth, que eu criei, como também criei você. Ele come capim como o boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro, como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como cano de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra. Os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do Rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo, ou de prender o seu focinho numa armadilha? Jó, capítulo 41. E, quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele, e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora eu vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada, rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas, ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e delas saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como uma palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedra nele é como jogar capim.
Bater nele com um porrete é o mesmo de bater com uma tocida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como o óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada nesse mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Jó, capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às suas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinza. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, na região de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Suá, e Zofá, que era da região de Naamá, foram e disseram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeira dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho.